Olá, curiosos verdes, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e dessa vez sobre economia circular. A gente já começou a falar sobre economia circular no nosso vídeo sobre a história da sustentabilidade, onde a gente trouxe dentro dele um pouquinho da história da economia circular também. E também no nosso vídeo sobre avaliação de ciclo de vida, que está totalmente ligado à economia circular e a gente vai reforçar isso hoje. Então vamos lá. A economia sempre foi linear. Até pós-revolução industrial, a gente via o consumo extremamente acelerado de recursos do meio ambiente para a produção de bens e descarte posterior desses bens. Então, de 1900 até 1970, observou-se um consumo de 2,7 gigatons de materiais extraídos do meio ambiente, ou seja, um consumo extremamente exacerbado de materiais que seria insustentável manter esse consumo ao longo do tempo. Então, com isso nasceu o consumo de economia circular. E a economia circular traz com ela o conceito de design. Então, para mover da economia linear para a economia circular, é necessário adequar o design dos produtos. Os produtos eram desenhados antes para a produção, consumo e descarte, sem pensar em como esse material poderia ser reaproveitado ou como esse material poderia ser produzido de forma a consumir menos recursos. Então, o design é um ponto fundamental para o início da economia circular. Ele acompanha a economia circular e é parte também fundamental das avaliações de ciclo de vida, porque com o design é possível otimizar o ciclo de vida dos materiais. Então, pensando nisso, a economia saiu do estágio de linear, que seria a extração, produção e consumo, para um ciclo mais circular. Então, a economia passou de uma forma linear para uma economia circular. Porém, isso vem acontecendo ao longo dos anos e é um processo extremamente lento e dificultoso. Por que esse processo acontece de forma tão lenta? Porque envolve uma série de etapas, uma série de pensamentos que precisam ser adequados ao processo que até então era 100% linear. Então vamos lá. A economia circular, ela se baseia em 3 princípios básicos. E quais são esses princípios, Larissa? Os 3 princípios básicos da economia circular são: primeiro, a redução da utilização de materiais e consequente redução de resíduos. Então, o primeiro princípio seria produzir a menor quantidade possível de resíduos durante a produção. O segundo seria a recuperação dos materiais. Então, recuperar os materiais que foram utilizados para a produção, de forma a reciclar, de forma a reutilizar, enfim, são os R's que a gente conhece que estariam dentro desse processo. E o terceiro seria o último R, que seria a regeneração. Então, utilização de materiais que podem ser regenerados no seu ciclo natural. Por exemplo, utilizar materiais que são biodegradáveis, utilizar materiais que podem ser regenerados dentro do meio ambiente. O petróleo, por exemplo, ele tem uma regeneração extremamente lenta. Então, esse processo acontece de uma forma bem mais lenta e não é um processo adequado dentro da economia circular. Então, pensando nisso, surgiu os conceitos e princípios envolvidos na economia circular e baseados nesses 3 princípios básicos. Então, vamos voltar para o nosso conceito e eu vou apresentar para vocês esse mapa que mostra um pouquinho desse conceito gigante que é a economia circular. Então, como vocês podem ver aqui, a economia circular ela se divide em 2 principais ciclos: o ciclo biológico e o ciclo tecnológico. O ciclo biológico ele é voltado para aqueles materiais de origem natural. Então, materiais que utilizam fontes e recursos 100% naturais. Já o ciclo tecnológico, ele é aquele ciclo que envolve mais tecnologia, mais processos tecnológicos dentro da sua produção. Então, ao longo do processo, vocês vão entender um pouquinho melhor cada um desses 2 temas que eu estou explicando para vocês. Como vocês podem observar aqui, a gente tem os ciclos de diversas camadas dentro desse ciclo. E o que
isso representa pra gente? Então, a economia circular, a gente às vezes enxerga ela como algo simples, como a reciclagem já é economia circular. Mas dentro do conceito efetivo de economia circular, a reciclagem deve ser a última opção do ciclo. E por que isso? Eu vou explicar para vocês com mais detalhes agora. Então vamos lá. Vamos começar pelo ciclo técnico ou tecnológico, que é o que a gente mais conhece e mais utiliza no nosso dia a dia. Aqui no ciclo técnico, como a gente pode observar, nós temos algumas camadas. Dentro dessas camadas, nós temos as seguintes opções. Dentro do ciclo técnico, nós temos 5 diferentes ciclos. O primeiro deles é compartilhar, o segundo, manter no ciclo, o terceiro, reutilizar, o quarto, renovar ou remanufaturar e o quinto, reciclar. Então, como eu disse para vocês, quanto mais longo esse ciclo, menos a gente deve buscar essa solução. Porque quanto mais longo o ciclo, maior o consumo de recursos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu, Larissa, por exemplo, comprei uma câmera. Qual que é o ideal de podermos fazer com essa câmera? Por exemplo, já usei, já tirei todas as minhas fotos, fiz todas as minhas viagens, eu não quero mais essa câmera. O ideal é que eu possa compartilhar essa câmera. Então, seria legal compartilhar com um amigo, compartilhar com alguém. Posso até fazer um sistema, por exemplo, de aluguel da câmera. Vou estar compartilhando essa câmera com alguém. Isso aqui seria o ponto ideal. Então, compartilhar. Não quero mais, mas eu posso até ganhar um recurso com ela. Então, vou utilizar essa câmera compartilhando com outras pessoas. Eu alugo para viagens, eu faço algo que pode ser rentável para mim. Isso, gente, inclusive para carros. Por exemplo, os carros, eles foram produzidos para rodar. E muitas vezes a gente deixa ele parado tempos na garagem. Eu, por exemplo, viajo bastante. Então, meu carro fica muito tempo na garagem. Eu compartilho atualmente com os meus pais. Então, eles vêm, roubam meu carro quando eu tô viajando e utilizam. Mas, caso eu não fizesse isso, o ideal é que eu compartilhasse com outra pessoa. Seria um sistema de compartilhamento. Ou até mesmo que eu alugasse um carro e pudesse devolver quando eu viajasse, e aí sim outras pessoas alugarem esse carro e ele não ficar parado, porque ele foi um produto feito para ser utilizado. Então, isso seria a economia circular mais perfeita dos carros. E também de outros materiais, né? O mesmo para outros materiais. A segunda opção seria manter e prolongar. Então, vamos dizer que eu já utilizei esse carro, ou vamos voltar para o exemplo da câmera. Eu já utilizei essa câmera, eu já aluguei essa câmera, eu já fiz tudo que eu podia com essa câmera, mas ela apresentou um defeito. E agora, o que eu faço com essa câmera? O ideal é que a partir do momento que eu não consigo mais compartilhar esse bem, por algum defeito, algum problema técnico, esse bem possa ser prolongado no ciclo de vida. E o que seria prolongar o ciclo de vida desse bem? Seria a parte de assistência técnica. Então, a assistência tem que garantir que eu possa consertar esse material por conta própria ou que exista uma assistência que garanta o conserto desse material. Eu trouxe essa câmera por um motivo bastante específico. Essa câmera aqui em si apresentou um defeito de carregamento. Ela é uma câmera nova, ela tem 3 anos de uso. Não é tão nova, mas é uma câmera nova. Tem 3 anos de uso e ela apresentou um defeito de carregamento. E entrei em contato com a assistência técnica e não existe assistência para câmera. Mesmo que fosse uma câmera nova, de última geração, último modelo, eles não possuem sistema de assistência técnica. Tirando o período de garantia, que são alguns meses de garantia, você não tem mais a assistência técnica. Então, as câmeras são completamente descartáveis. Elas não têm assistência garantida. E isso é um problema. Elas deveriam ter para manter e prolongar o ciclo. Aí sim seria uma economia circular. A mesma coisa os carros. Os carros precisam ter manutenção e peças disponíveis para que fiquem o maior tempo possível dentro desse ciclo.
se não existe mais a possibilidade de consertar e manter esse material no ciclo, a ideia é que eu possa reutilizar. Dentro desse segundo ciclo de manter e prolongar, também tem a possibilidade de revenda do produto para uma pessoa terceira que possa utilizar em boas condições. Então, essa é uma segunda alternativa, além da manutenção, caso necessário. Então, a gente parte para o terceiro ciclo, que seria a remanufatura. Vamos dizer que o produto chegou no seu limite. Essa câmera estava boa, já revendi ou já utilizei, já fiz toda a assistência técnica dela. E em última opção, eu posso mandar para a empresa novamente para um sistema de logística reversa, para uma reutilização de peças, enfim, a empresa seria responsável por reutilizar esses materiais. E em último caso a empresa já fez isso, já tirou todas as peças que têm interesse, seria sim a reciclagem daquelas peças que já não podem ser mais reaproveitadas. Vamos dizer, esse cabo que é de plástico, essa cordinha que já não teria mais uma aplicação, essas peças de metal que vêm aqui. Então, a gente poderia reciclar essas peças para uma produção em novas peças. E por que todos esses ciclos estão em camadas? Porque em cada um deles aumenta a quantidade de recurso utilizado. Então, para eu compartilhar, são poucos recursos utilizados. A pessoa vai vir, vai utilizar, eu não tenho um gasto de recursos. Para eu manter e prolongar no ciclo, a quantidade de recursos é um pouquinho maior. Então, eu preciso de uma assistência que já pode me consumir gasolina para ir até ela, o transporte, a mão de obra, já tem um certo recurso. Quando ela vai para reutilização, que é dentro da própria fábrica, já tem um pouco mais de recurso. Então, seguindo esses princípios, a gente pode dizer que o ciclo biológico, ele vem como uma regeneração dos recursos naturais e o ciclo tecnológico como uma reestruturação dos recursos técnicos. Então, a economia circular, ela visa garantir não só a não geração de resíduos, mas o menor impacto socioambiental também.